Clássico de todas as épocas reunidos num evento bastante especial. Esse é o Classic Car Celebration. Nós vamos aqui fazer uma cobertura, vou procurar mostrar um pouquinho de cada coisa que tem aqui, mas prepare-se, pega a pipoca, porque tem muita coisa bacana. Aqui é interessante, nessa parte do evento, a gente tem uma sombra, né? Que está um belo dia, aliás, um ótimo dia para evento, sem dúvida nenhuma. Mas essa parte especial chamou a nossa atenção justamente por conta daquele que sempre atrai minha atenção nos eventos, que é o Dodge Charger RT. Temos belos exemplares aqui, tem um Toyota Bandeirante aqui também, um Humvee ali, gravamos com um verde, vocês lembram, né? E uma parte de picapes também. É bem engraçado porque o evento ele teve uma distribuição diferente, né? Ele está espalhado, mas ao mesmo tempo a gente tem um evento que ele não está muito grande para ver. Então o pessoal que veio aqui na Quinta da Primavera pôde está vendo, né, um evento onde está tudo bem distribuído, você consegue ver as coisas até dentro de uma certa linha do tempo, né? Fala picape GMC, tem Fargo ali também, que é um Dodge, as GMC. Eu estava até comentando outro dia isso com um colega lá de Mato Grosso do Sul, essas GMC 1500, que ele falou, elas ainda não estão tão valorizadas, mas olha que legal, né? Já tem uma aqui num evento desse nível, né? Interessantíssimo, e é muito legal ver um carro como esse aqui nesse evento, né? E seguindo, lógico, por aqui a gente acaba tendo também coisas bacanas de picapes, né? O que eu achei interessante é essa aqui, ó. Essa picape Chevrolet, olha só, família Bueno, só das placas, olha que interessante. Rio Claro, olha que bacana. Depois foi mudando de cidade, mas olha que interessante. Chevrolet 28, e o meu avô, né, por parte de mãe, teve um Chevrolet Ramona 28. Não era picape, né, o Chevrolet Ramona, mas é bem legal, né, encontrar algo desse tipo para poder, enfim, contar uma história. Essa parte de picape está bem legal e está bem representada mesmo num espaço um pouco menor. E olha só que interessante, nem só de clássicos originais vive esse evento, olha só que maravilha. Esse Chevelle, é um Chevy Nova, né, na verdade, com veneno de sobra, olha só que maravilha. Bacana, hein? Belo projeto, belo modelo. Detalhe do Big Block em destaque, sensacional, realmente coisas diferentes, né, para serem vistas no evento. E do lado dele um Irapuru. Cara, vou contar para vocês que o Irapuru está na nossa pauta. Eu tô para gravar com o Irapuru e olha só que maravilha ver um deles ao vivo. O Irapuru realmente é um dos carros mais legais, mais interessantes já feitos. O Rigoberto Soler realmente caprichou. E a gente vai gravar talvez com esse mesmo. Gostaria de lembrar olha só que interessante. Das 14 horas olha só que vai bacana. Acontecer um leilão. O detalhe da traseira, né, cara? Motor 6 cilindros Chevrolet, realmente um veículo muito próprio, feito, né, aqui no Brasil, uma época bastante própria. Seguindo por aqui, nacionais, ó, Carmanguia, com a fundo do Fábio Pagotto aí comentando sobre o evento. Esse também muito legal, Bianco, sem dúvida. E um Pontiac Trans Am, vocês lembram desse carro? Apareceu no canal também, foi o nosso carro de número 1000. Cara, olha só que interessante encontrar essas coisas, são emocionantes. Seguindo por aqui a gente tem carros distintos, um pouco diferentes até, que estão juntos, né? Olha que legal esse aqui, que é um Alpine. Ele é um irmão, digamos, do Willys Interlagos, mas esse é o Renault Alpine. Cara, que carro charmoso. Dá uma olhada no estilo desse Alpine. Cara, esse carro simplesmente é muito bacana. Olha o detalhe aqui da refrigeração, das rodas também. Fantástico, cara. A gente tá meio que contra o sol, né? Mas a imagem em si tá bem bonita. E a gente tem um XJS ali, os ingleses bem representados. Jaguar XJS conversível, E-Type, já falamos no canal também das versões 6 e 12, sensacionais. E aqui, MG, uma grande parte provavelmente o pessoal do MG Clube. MG Clube, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, juntamente com a Alfa Romeo. Cara, os MGs são muito apaixonantes. Aliás, estamos devendo uma matéria com MG na garagem, né? Porque a gente fala de vários carros interessantes, mas muitas vezes os MGs até já saíram no canal, mas eles precisam sair um pouquinho mais, né? Seguindo por aqui, mais nacionais. Olha esse Carmanguia, que bonito, cara, que carro bem montado. O legal de vir a evento, eu preciso ir mais a eventos que a gente consegue
ver algumas coisas diferentes. Olha que interessante esse Karmann Ghia, olha o detalhe. Essas rodas da Hall Classics bonitas também, né? Vou abrir aqui contra o sol, olha que interessante o detalhe desse Karmann Ghia. E aqui, Fusca, meus amigos, que beleza! Encontrar um Fusca, encontrar um Impelaffer também no evento, essa magnitude é muito bacana. Aqui também a gente tem muita coisa, né? Mas olha que interessante, outro Karmann Ghia prata, eu acho uma das melhores combinações. E esse, olha só, maldade aí embaixo do capô, aqueles projetinhos que a gente gosta também. Outros carros legais, ó, tem um Fusca German-Look, tem um Puma GT também, temos esse Opala Commodoro, um belo carro, Gol GTI, meus amigos, ó, olha que interessante. Isso me lembra um negócio muito engraçado, quando eu comecei a ir na garagem, muitos anos atrás, um colecionador falou, putz, eu acho que quem vai querer ter um CR3 ou um Gol GT? Eu falei, eu, por exemplo, porque eu fui criança na época, e foi basicamente isso. A gente vê Gol GTI hoje em dia, GT em eventos, e valorizando também, né? Muito legal. Olha que interessante, os Pumas especiais, tem um Puma Espartano, que é um carro também que a gente vai falar no canal, mas olha que maravilha, coisa linda. Isso me lembra muito o meu querido amigo Felipe Nicoliello, que nos deixou há 7 anos já. Olha que legal essa versão de pista também. Ou seja, aqui tem nacionais e europeus e já começa um pouco a misturar um pouco, né? Mas tem tudo a ver. O SP2, que é um carro ao concurso, né? Já está presente em vários eventos. E aqui também, como vocês sabem, uma das minhas paixões, Mercedes-Benz. A gente está num horário aqui que é um pouco chatinho por conta do sol. Acho que vou mostrar ele de traseira, que a gente consegue ter uma ideia melhor. Ali tem alguns MG, MGB, olha só que maravilha, Mini Cooper. O evento realmente está sensacional. Olha que legal esse 350 SE, uma das configurações mais interessantes do W116. Olha só o detalhe aqui, vamos ver se esse é manual, para ser cereja no bolo. Manual, meus amigos, que maravilha, olha só que beleza, cara, fantástico, né? Realmente 500 SL, charmosíssimo demais, 500 SEC e vamos seguindo por aí, tem bastante coisa, até as peruas Mercedes, que a gente também gosta bastante. Voltando por aqui, é lógico que aqui a gente vai procurar fazer um resumo geral, mostrar meio que de tudo, mas sempre vai faltar alguém, né? Então me desculpe quem não apareceu no nosso vídeo, que tem bastante coisa, apesar de ser um encontro relativamente reduzido, mas temos bastante coisa para mostrar. 911 Turbo 964, 964 é a minha geração preferida, vocês sabem, mas o Turbo é a cereja no bolo. E aqui M5 KD34, cara, M5 KD34 realmente foi um dos primeiros carros que saiu no canal também, o azul marinho, belo carro, né? Realmente um último BMW M feito à mão, M5 KD34, realmente um daqueles carros muito clássicos e já nasceram colecionáveis, sensacional. Fechando aqui esse trecho, 911 Jaguar, esses 911 dessa geração G, cara, esses carros são perfeitos, porque eles são carros compactos, carros que têm um estilo imortal, eu diria, e eles são carros muito bem acertadinhos, sabe, visualmente falando. Eu gosto muito do 911, seja o 911, 930, né, que é a versão turbo, são carros extremamente interessantes. Fechando aqui com o Jaguar, que a gente daí tem uma série de modelos, esse coupé belíssimo, Jaguar XJ, XK, enfim, tem de tudo aqui. Isso que é interessante do evento, né? Olha só o detalhe aqui desse clássico. Fantástico, né? Olha só o detalhe do interior. E o painel, olha o capricho do painel e do acabamento de madeira. A gente sempre fala de carros de todos os tipos, né? E como esses carros são simplesmente icônicos, icônicos demais. Fantástico. Mostrou aquela hora de traseira, agora eu vou mostrar a parte da frente, né, do Z-Type. Esses carros merecem, né? Merecem aparecer em muitos minutos de vídeo. Fechar até com o XJS, cara, aqui é um dos modelos que eu mais gostei de falar no canal. Procurei um tempo e achei, não era o conversível, que tem todo esse charme, mas sem dúvida nenhuma
Cara, isso aqui é sensacional. Vou fechar com esse interior aqui que dispensa mais comentários. E aqui, logicamente, também comemorando 60 anos do Mustang. Cara, olha esse Fastback 65, meus amigos. Cara, que carro sensacional. Muito legal, né? O Fastback virou um clássico. E olha o que eu acabei de ver aqui, andando aqui no evento. Esse carro que saiu na garagem há muitos anos atrás. Inclusive, olha só, espero que essa música de fundo não estrague o nosso vídeo, né? Eu digo a questão de direitos. Esse Thunderbird, a gente fez a matéria aqui no Brasil e daí o primeiro dono lá nos Estados Unidos, ele morava numa cidadezinha pequena e saiu num jornal de lá que o carro tinha vindo para o Brasil e tinha saído uma reportagem. Olha só que coisa interessante. Você quer as cidadezinhas pequenas de filme, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Mustang Eleanor, também está aparecendo algo com o qual gravamos, né? Essas recriações. Eu queria registrar ficam bem legais, né? a presença do pessoal do Pickup Clube. Mustang Mach-1 69, falamos de um azul na garagem, Cobra Jet, sensacional, né, cara? Esses Mustangs são simplesmente belíssimos. Mach-1 também, aqui nós temos um 72 e seguindo aqui 67, 68, enfim, bem bacana, né, essa parte com os Mustangs, justamente para mostrar a evolução desse carro em 60 anos de história. E a gente já falou de vários modelos diferentes e versões ao longo dos anos. Eu acho que o Mustang, sem dúvida, ele tem esse apelo incrível. A gente foi no lançamento agora da nova versão, a 7ª geração, mas ele é um carro que ele tem esse apelo esportivo que é muito forte e muito tradicional. E de tradição, a gente chega nos Rolls Royce, sem dúvida. Cara, esses carros são extremamente charmosos. Eu lembro que eu gravei com um na garagem, eu quero arrumar um outro. Aquele tava legal, mas ainda tinha umas coisinhas para fazer. Esses carros realmente, eu falei de Cadillac outro dia, que é uma outra ideia, mas em termos de luxo, de acabamento e também história, né, requinte, realmente dá para dizer que a Rolls Royce tem aí, sem dúvida, uma sacada muito própria, né? Enfim, um estilo muito próprio. E junto com o Rolls Royce temos Bentley aqui também, complementando toda essa história. Olha que maravilha, cara, esse prata com interior vermelho. Meus amigos, belíssimo. Uma coisa que a gente gosta muito, que é rodas pequenas, interessantíssimo. Não, e o estilo desses carros, né? O tamanho, o porte, o estilo, sensacional. E esse aqui, para fechar, ó que legal, um Turbo R, um ícone aí da marca inglesa. Muito bem, agora a gente chegou numa parte igualmente charmosa, como a gente está seguindo numa sequência, que é para falar de Mercedes, cara. Mercedes Classe S, eu vim aqui ao evento de Classe S elétrico, né? Ou seja, sinal dos tempos, mas sem dúvida o W126 é um daqueles carros que passa o tempo e ele continua sendo extremamente, não só bonito, mas um carro realmente cheio de história para contar e com um requinte muito próprio. A gente falou W116 ali atrás, que é a minha geração preferida, né? E a gente tem ali, ó, tem muita coisa legal de Mercedes aqui, como eu falei, né? É um evento que a gente há uma ideia geral, a gente vai chegar ali no centro para falar dos principais, né? Os 70 anos do 300 SL. Olha esse aqui que legal. É uma homenagem a essa versão de pista do SEC, né, uma versão de rally. Esse evento de 2021, me lembro, São Paulo, Foz do Iguaçu, esse rally, mas essa homenagem que eles estão fazendo aqui, realmente muito bacana. E seguindo por aqui, a gente vai andando nesse universo mercedeiro que é fenomenal. Olha esse 220 também. A gente tá para gravar com o Mercedes, com dois Mercedes bem clássicos, inclusive o 220S em breve. Mas aqui tem muita coisa interessante em termos de luxo, né? Esse aqui, meus amigos, dispensa apresentações. Dá uma olhada, um 280 SE conversível. Esses carros ajudaram a construir essa imagem da Mercedes-Benz de luxo, de elegância, de requinte. Sem dúvida nenhuma, esses carros ajudaram a escrever essa história de uma maneira bastante especial, e carros como esse se tornaram ícones exatamente
por conta disso. Nós temos as pagodas, meus amigos. A gente falou de uma pagoda branca na garagem e a pagoda é interessante porque ela é uma das versões da SL. Então ela traz todo esse estilo, enfim, e toda essa classe que a gente veria também nas gerações seguintes. Eu acho também um carro muito charmoso. Difícil ver achar um carro que eu não acho charmoso. Olha só que legal, exemplar de 71, câmbio automático, tá usando a capota rígida, bem bacana também. E, cara, muita classe, muita categoria, né? O que eu acho interessante da pagoda é que aqui no Brasil também foi feita uma réplica que era a Fênix. Vamos gravar também no canal. Olha só que beleza, a quantidade de pagodas aqui é interessante. E, logicamente, esse carro, meus amigos, esse também, claro, mas esse Cord é algo extremamente difícil de ser visto, não só aqui no Brasil, né? O Cord, ele era um dos carros preferidos aí das indústrias, das estrelas de Hollywood, melhor dizendo. O detalhe final, que eu acho que é o que mais chama a atenção, ele traz justamente esse estilo com os paralamas, né? Sensacional esse carro. E a versão também com os faróis fechados, né? São faróis auxiliares. Os faróis estão dentro dos paralamas. Isso é que faz o carro ser tão especial. E agora chegou a vez de falar de Cadillacs e carros americanos, estão exatamente nessa parte do evento. Temos o DeSoto ali, esses Cadillacs da década de 70, que são simplesmente sensacionais. Olha o tamanho desse carro. E não só isso, né? Eu lembro de um CD do B.B. King, que ele e o Eric Clapton apareciam sentados aqui atrás do carro. E daí você tinha uma ideia também do tamanho todo, né, desses carros. Aqui a gente tem alguns carros, vários carros aliás, que a gente encontrou lá no evento de Araxá, vocês lembram de 2022? O evento de Araxá, que vai ter de novo agora esse ano, a cada 2 anos. Ele é um evento que reúne esses carros especificamente, concursos de elegância, né? Enfim, a gente vê esses carros em concursos, em eventos como esse. Dá uma olhada nesse Cadillac 1958, meus amigos. Que maravilha. Cara, fantástico, né? Você imagina isso tudo em 58 e a questão de luxo, tal, de acabamento, realmente sensacionais. E olha o tamanho, a gente fala de carro grande às vezes, mas quando você vê um Cadillac você entende o que é a ideia não só dessa opulência norte-americana da época, mas também o estilo todo daquele contexto. O estilo visual, o design da década de 50 e 60, ele é muito próprio por conta disso, né? Um abuso no bom sentido do bom gosto em termos de design e tamanho. Como a gente sabe, os Estados Unidos eles têm um apelo todo especial, uma necessidade de espaço vital deles é muito grande, né? E por conta disso, né, os Cadillacs, que são supra-sumo aí da cultura americana, eles representam muito bem isso. E é legal você ver vários assim, exatamente, parados com anos diferentes, e a gente vê as mudanças que ocorreram em cada ano, da década de 50, da década de 60, até a década de 70 que a gente viu lá atrás. A gente consegue ver exatamente o que esses carros representam em termos visuais, né? E essas mudanças foram ocorrendo ao longo dos anos, que muitas vezes parece igual, mas nada, né? Tem uma mudança sutil ou outra, mas isso que eu acho o mais fantástico. Década de 50 eu gosto muito, Cadillac década de 50, a gente falou de um 57 no canal. Eu acho esses carros muito legais. Até eu vou aproveitar para indicar um filme aqui para quem gosta de cinema, Cadillac Azul, muito legal esse filme. A história é mais ou menos, mas o Cadillac é legal. A história com o Cadillac, tem o Rain Man também, né? Salvo engano não é um Cadillac, mas é legal também essa temática. Cara, os interiores desses carros são simplesmente fantásticos, né? Tem tanta coisa aqui que vai faltar alguma coisa nesse vídeo, mas eu peço desculpas até, porque tem muita coisa interessante e justamente é legal para registrar aí o maior número de carros e tudo mais. Desse lado aqui eu falei um pouquinho, né, mas a gente tem Ferrari Dino, tem 458, Ferrari sempre colecionável, né? Tem Corvette ali também, Mercedes Pagoda, 190, e olha isso aqui que interessante, meus amigos. Olha só, isso aqui também atualmente a gente pode falar que é o supra-sumo da arte, é o Mercedes Maybach, olha só, que interessante, que coisa fabulosa,
não só o tamanho, né, cara, mas o S680, ou seja, um V12 com todo esse estilo próprio da Maybach, que customiza, né, os Mercedes, transforma eles em algo ainda mais opulento. E também aqui Bentley, né? Nós temos vários Bentleys, como vocês sabem eu gosto de clássicos, muito legal esse aqui, mas particularmente esse Silver Spur para mim seria minha escolha, né? Se fosse escolher um deles, realmente sensacional, belo carro. E a antena de telefone, né? Uma coisa engraçada, a gente via em filme, vou até comentar um negócio engraçado, a gente via em filme dos anos 80, o pessoal falando no telefone dentro do carro, e aqui no Brasil, puto, como assim, tá um telefone dentro do carro? E isso é bem interessante de ver, né, cara, num carro como esse, telefone, cara, fantástico. E tá numa ordem, né, cronológica, né, e também, como eu falei, tem uma mistura de carros também, fechando aqui, ó, 993 Turbo, um dos Porsches mais valiosos atualmente, e fechando aqui com Aston Martin Vantage, que também, com esse capota conversível, né, com esse estilo conversível, também é um belo carro. Falando em V8, aqui olha só que interessante, Corvette Stingray, esse é o carro preferido do meu sogro, um Stingray, ele sempre comenta comigo, é um dos carros preferidos, realmente é legal, é um carro bem bacana, esse aqui inclusive automático, mas tem os manuais também que são bem legais. Mais Corvette por ali. Temos o Plymouth ali, que a gente fez matéria com esse carro, sensacional, 440, câmbio manual, enfim, fantástico. E seguindo por aqui, temos mais Corvettes. Olha que interessante isso aqui. Esse é um Corvette Stingray 63, o famoso Split Window. Há muitos anos atrás eu gravei uma matéria com um carro desse, só que vermelho, carro que está no Brasil há muitos anos. E me lembro que na verdade tinha só ele aqui no Brasil, ou eram dois carros, enfim, mas era um carro bem difícil de ver. Acho que entrou mais algum, mesmo assim, claro, um carro raro, não só aqui no Brasil, mas mundialmente falando. Seguindo por aqui no conjunto dos americanos, Camaro SS, Camaro sem dúvida nenhuma, principalmente agora que saiu de linha o Camaro, eu acho que ele vai valorizar ainda mais como carro clássico. E Mopar or no car, cara, nós que gostamos de Dodge. Também, outra coisa interessante, outra observação bacana, há 10 anos atrás na garagem a gente gravou uma matéria com o Dodge Charger SE de Curitiba. Não tinha Charger RT aqui no Brasil, depois veio um verde que a gente gravou também. Agora a gente consegue ver mais carros como esse, é um motivo de grande satisfação. Temos Charger dos anos 60, do começo da década de 70. Isso aqui é muito legal também. Olha só que interessante. Um Galaxy. E esses Galaxy americanos, cara, olha só. 7 litros, cara. Para muita gente, o motor que deveria ter sempre nos Galaxies, né? Porque aqui a gente tinha um small block, mas esse big block é uma coisa sensacional. E aqui tem uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês que, olha só que interessante. Estamos falando aqui de Brabus, meu amigo. Este carro em especial, eu ainda vou conseguir gravar com esse carro em especial. Esse carro foi nossa pauta aqui da garagem por 2 vezes. 2 vezes combinamos de gravar matéria com esse exemplar. É um 6.5, aqui no Brasil vieram dois Brabus, só um sedã e a perua. E depois esse carro foi para o Rio, onde está atualmente numa coleção muito bacana, mas não gravamos ainda, mas está na nossa pauta, cara. Esse carro é simplesmente sensacional. Por ser um Brabus, por ser uma perua, por ser um exemplar da classe E, sem dúvida nenhuma, fantástico. Muito legal mesmo. RS2, gravamos com uma idêntica azul também, belo carro, mas ficaria com o Brabus sem pensar 2 vezes, cara, sem dúvida. Seguindo por aqui, BMW 850. Para muitas pessoas, eu concordo, um dos BMWs mais bonitos já criados. E aqui a gente tem um outro carro que é bem legal também, que é um Z4M. Muita gente, até, eu lembro que não tem a ver com esse carro, mas é o Z3 fechado. O Z3, a versão fechada, esse é o Z4, mas a versão fechada do Z3 eu sempre achei sensacional. Aqui no Brasil não sei se tem algum daquele Z3M, a versão fechada, mas é um carro que eu acho simplesmente incrível. Seguindo por aqui, agora a gente entra. Primeiro estou tentando ver o lado que é melhor ir, né? Aqui a gente tem ainda
carros americanos e entramos nos nacionais, claro, Mausole GT, Puma GT, carros que merecem aí o nosso reconhecimento e atenção. Mas vamos atravessar para cá, peraí, vamos para cá, que ali eu tô vendo algo sensacional. Cuidar para não cair aqui, pensou, no meio do evento. Pô, a gente tem um Golf GTI aqui, que é bem raro, o Golf GTI. A gente gravou com um dos anos 80, há um bom tempo atrás, muito bacana. E aqui, logicamente, Lancia Delta, meus amigos, isto aqui dispensa apresentações. Olha que maravilha, cara, olha que beleza, Lancia Delta, um dos carros mais belos já feitos. Cara, olha o body kit, olha só o detalhe esportivo, olha a agressividade do carro, cara, não precisa de mais nada. Olha o detalhe do interior com esses bancos esportivos, o detalhe aqui da grade, enfim. E essa cor, cara, cereja no bolo, ficou muito boa mesmo. E aqui temos alguns italianos, né? Alfa Spider, essa aqui é das últimas Alfa, daí mudou para aquela Spider um pouco mais moderninha, que também é bacana, né? Sem dúvida. Mas essa aqui ainda tem aquela ascendência anterior da Alfa Romeo. E é fantástica, tem um seu charme, sem dúvida. Seguindo por aqui, falar de Alfa Romeo, claro, o pessoal do Alfa Romeo Clube também sempre presente. Olha só que beleza. Alguns carros entraram depois aqui no Brasil. Este aqui é o Alfa Romeo 155 Silverstone. Vocês verão este carro na garagem em breve, meus amigos. Olha que maravilha. Belo carro, é uma série, né, especial. Silverstone traz essa asa traseira, traz esse body kit. 155 é um dos Alfa Romeos que eu mais gosto. Eu acho tão incrível um 155, que é fantástico. Olha esse GTV também, detalhe do escape ali. Um detalhe interessante que a gente tem aqui do desenho dele, ou seja, e aqui a gente tem outras coisas junto com as Alfas. Como eu falei, o evento tá tão legal que ele tem muita coisa misturada, né? Alfa Dueto, Alfa Spider, Alfa Giulia, olha só que maravilha. Não tinha como passar aqui sem falar de Alfa Romeo, que o coração bate mais forte, né? Sem dúvida nenhuma. Olha que maravilha, que coisinha linda. Fantástico, meus amigos, muito legal. E falando de Alfa Romeo, a gente sai também nos italianos e Ferrari. Ferrari Dino, as Ferraris 246 eu acho muito interessantes porque, como a gente sabe, o Enzo Ferrari, ele na época só tinha Ferrari V12, né? É a única Ferrari 6. Agora temos Ferrari híbrida, tal, a ideia, Ferrari SUV, a ideia mudou um pouco. Mas a gente sabe que o Enzo Ferrari era uma pessoa bastante teimosa e quando saiu a Dino, ela não tem o logo Ferrari. Uma grande parte dos proprietários coloca, né, o logo Ferrari, mas a Dino, como essa amarela, originalmente não tem. Ele não deixou colocar o logo Ferrari. Isso é uma coisa interessantíssima. E falando de Ferrari, a gente tem as novas também, né, cara? SF90 Stradale, enfim. Já temos aí Ferraris com aquele... Tanto as tradicionais com o V12, para ferrarista clássico, Ferrari é V12, mas a gente sabe que as V8 entre eixos têm o seu lugar muito importante na história e conseguiram aí um lugar especial e merecido, logicamente, porque são carros extremamente, não só bem acertados de design, mas de potência, eles fazem jus a esse estilo todo. E logicamente aqui, meus amigos, Testarossa. Meu, isso aqui realmente é outra história, né? A gente gosta de carro antigo, é engraçado, cara, porque você tem uma outra sacada, uma outra visão. Dá uma olhada nessa traseira e larga, olha a bitola traseira e como isso é largo e como isso é estiloso, né? Fantástico. 550 Maranello ou 575, não vi ele ali atrás. Carro também que a gente gravou na matéria no canal, muito bacana, muito legal. É aquela história de sinônimo de Ferrari, V12, manual e motor dianteiro, mas logicamente a gente sabe que depois se desenvolveu toda uma história com entre-eixos que logicamente merece nossos aplausos. E que interessante esse carro aqui também, esse monoposto, olha que bacana, incrível, bem legal, né? Detalhe aqui. E a gente nota como nesses carros clássicos de corrida esses caras tinham muitos culhões, né, por assim dizer. Porque, cara, olha isso que interessante.
Olha o detalhe aqui, fantástico, realmente muito bacana o cara correr exatamente num carro como esse, dessa forma, nesse período próprio. Olha a visão aqui, amarelo, vermelho, azul, belíssimo. Falando de belezas italianas, dá uma olhada nessa parte aqui da exposição, Maserati 3500 GT, Lamborghini, olha só que interessante, F355, sem dúvida, quem não gosta de F355, é impossível não gostar da F355, a gente gravou com uma delas umas 3 vezes com o mesmo carro e cada vez que eu guiei foi sensacional, né? Então essa parte dos carros italianos aqui realmente está chamando a atenção, justamente pela ideia em si, né? O estilo todo, enfim. Essa aqui, Ferrari Daytona, um dos modelos mais legais de Ferrari que eu já tive a oportunidade de guiar no canal, falei isso na matéria, incrível, cara, a Daytona é sensacional. E seguindo por aqui, olha, a gente fala de Ferrari vermelha, mas essas cores são bem legais também, gosto muito, né? 456, ou seja, e já voltamos para o mundo germânico. Ali a gente tem Ferrari Roma, né, que são novidades da marca. E a gente chega aqui no meu carro preferido da Porsche, a minha geração preferida, que é justamente o 964. Cara, a geração 964 para mim, ela é perfeita. E justamente, cara, esse carro aqui em especial, com essas rodas D90, cara, perfeito. Para mim é a configuração perfeita. O Carreira 2, tração traseira, mas o 4 também é bem legal. Mas justamente com as D90, ou seja, rodas de 16 polegadas, é um carro todo bem acertadinho, todo bem desenhado. A gente gosta também, lógico, do turbo, mas, cara, para mim, isso aqui é sensacional. Seguindo aqui agora de Porsche, a gente tem bastante coisa. 914 é um carro que a gente gravou muito tempo atrás. Eu lembro que o 914 é engraçado. O 914 é engraçado porque quando eu comecei o canal, foi um dos primeiros carros que saiu no canal, um 914 laranja. E na época, eu lembro que o 914 era um carro que as pessoas torciam meio que o nariz, sabe assim? Putz, é um Porsche, mas enfim, o Porsche Volkswagen, e hoje em dia é um carro valorizado. Não digo nem o Barra 6, que a gente também falou de um no canal, mas o 4 cilindros mesmo, pô, é um belo carro, um carro sensacional. E nesse segmento aqui a gente chega e fala de 356, cara. 356 é um carro incrível. E falando também de outros modelos, a gente vai seguindo aqui, vamos ser na coleção do Sérgio Magalhães, está expondo alguns modelos. A gente está mesclando coisa clássica com atual. 928, também adoro. 944, mesmo 924, 968, outros carros foram saindo no canal ao longo dos anos, eu acho simplesmente fantásticos, né? Esses Porsche da década de 70, esses 911, foram, com o passar dos anos, tendo o seu valor reconhecido, né? Hoje são carros bem caros, né? O próprio 993, enfim, tem uma história importante e foram sendo reconhecidos por conta disso. Falando de coisas clássicas aqui, nós temos, por exemplo, Aston Martins clássicos, e também, agora chegando aqui numa outra parte, com mais 356 clássico, como a gente sabe, 356, putz, um carro apaixonante demais. A Stuttgart veio aqui, é um evento bacana, porque é um evento de lançamento desse residencial, mas temos também marcas apoiando o evento, então isso é muito interessante. 356 SC, muito legal, olha que interessante. Essa cor é demais, cara, essas combinações são simplesmente fantásticas. E ali, meus amigos, passar do lado da caixa de som, mas temos aqui um dos carros mais legais desse evento e mais interessantes, quase caí, do ponto de vista técnico, que é o 356 4Cam. Esse motor de 4 comandos, meus amigos, é algo de outro mundo. A gente gravou com um exemplar beijinho, um pouco mais antigo, era o 59, mas esse motor aqui é algo excepcional, muito legal mesmo quando a gente fala de história do Porsche 911, da Porsche em si, do 356 especial, e de esportividade também, cara, fantástico. Eu falei agora do 356 que a gente gravou matéria, e foi exatamente esse aqui. Este Carreira 1959, meus amigos, sensacional. Vamos passar aqui para o outro lado do evento, olha só tomar cuidado,
E a gente tem aqui também, ó, só que interessante, Fuscas. Fuscas, modelos clássicos da Volkswagen. E, sem dúvida nenhuma, Fuscas bastante valiosos quando a gente fala do contexto histórico. O detalhe da bananinha, split window, olha que interessante esse split window. Além da cor, né, a história desses carros é muito bacana e é difícil, né, ver esses carros. Agora a gente chega numa parte do evento meio que central, onde a gente tem algumas coisas tão legais quanto aquelas, mas que estão localizadas aqui no meio. Primeiramente, essa fileira de Porsche Carrera RS. Como a gente sabe, o Carrera RS foi lançado em 73, um carro muito especial por conta disso, e os Carrera RS vendidos no Brasil pela que a Dacon encomendou são carros muito especiais, que são completos. A maior parte dos Carrera RS que a gente encontra lá fora não são carros completos, são carros mais voltados ou para pista ou com um acabamento menor, enfim, coisas de época. Mas os Carrera RS que vieram para o Brasil encomendados pela Dacon são carros muito completos. Cara, esse laranja aqui, sensacional. E aqui um dos meus carros preferidos de todos os tempos, Porsche 930. Cara, esse carro é o suprassumo da esportividade germânica da época. Bom, vamos andar aqui pelo meio. Vamos chegar aqui no meio. Aqui a gente acaba tendo mais modelos interessantes e modelos pré-guerra, enfim, tem modelos bem clássicos aqui de épocas distintas, né? Então, andando por aqui, olha só, além do 964, vou falar dele novamente, mas a gente acaba tendo modelos clássicos que a gente acaba não vendo praticamente em lugar nenhum, só em Araxá, como eu comentei. Então, temos modelos muito próprios, né? O pessoal da PJS, a gente, aliás, está para fazer uma visita lá na PJS em Casa Branca. Eles fazem um trabalho muito legal de restauração e tem alguns modelos muito próprios também nesse período todo, né? Olha só que interessante. Esses carros, lógico, historicamente são legais pela antiguidade, né? E pela importância histórica. Olha só que legal. Isso é interessante porque, na verdade, a gente pega o primórdio, né, da indústria. E mais do que isso, né, são carros que foram precursores de muita coisa, né? Por isso que eu acho legal. Até um dia me perguntaram, você teria esses Fordinhos antigos? Falei, cara, não. Mas, logicamente, a importância histórica desses carros é muito legal. Dá uma olhada naquele BMW também. Essa versão da BMW muito clássica. E o pessoal fala do duplo rim, hoje em dia que a BMW exagerou os M3 e M4 atualmente, mas olha só. Na verdade, a BMW voltou com o estilo que eles tinham antigamente, logicamente, nesse duplo rim um pouquinho mais, como posso dizer, algum estilo um pouco mais próprio. Isso é uma característica interessante e todo mundo fala de BMW, fala só do duplo rim pequeno, das M3 e 36 e tal. É bem interessante isso. É aqui o famoso Carmanguia alemão, da Auto Union, carro bem raro também de ser visto. A gente acaba só vendo nesse tipo de evento. Olha só. Fantástico, meus amigos. Muito bacana. Cara, é o que eu falei, a gente tem muita coisa interessante aqui para ver. Esse aqui, meus amigos, é um carro que eu gosto muito também. É a primeira fase da série 3, né? A primeira geração da fase 3. Olha que interessante. É um carro compacto, roda pequena, tração traseira, aquela soma de coisas legais. Olha um detalhe charmoso. Limpadores e faróis, cara, adoro limpador de farol, acho que é uma coisa extremamente usável, claro, a função técnica, mas esteticamente falando é legal também. O spoiler dianteiro, enfim, ela tem características bem próprias. M3 E30, começo da história, da lenda. Uma coisa interessante para falar de M3, a E30, ela é a preferida de muita gente. Eu particularmente gosto muito também de M3 E30. A gente falou de uma vermelha aqui no canal, mas a minha preferida é exatamente essa aqui. M3 E36, inclusive, salvo engano, eu gravei uma matéria com este exemplar. Cara, para mim E36 é a M3 definitiva. Como eu falei, preferências e preferências, logicamente, né? E aqui também, 635 CSI, que também é um carro muito legal, que já saiu no canal em duas oportunidades próprias. E aqui, logicamente, mais uma questão do carro nacional valorizado. Então a gente tem tanto a ideia da Auto Union como esses Puma GT e Malzone GT. Olha só que legal, inclusive, placa de matão, né? O início da Puma Veículos é um início tão interessante e que acabou sendo essencial
para a história toda da Puma, que viria aí até a década de 90, na verdade. Ricardo Prado, também gravamos com esse exemplar, olha só que legal, é muito bacana encontrar carros com os quais gravamos matéria ao longo dos anos, né? Aqui duas coisas interessantes. Bom, primeiro, como a gente sabe, o Thunderbird na década de 60 ele mudou, ele deixou de ser um carro de 2 lugares, passou a ser um carro de 4 lugares. Para muita gente ele perdeu a identidade e não ficou como Corvette, aliás tem um na frente do outro aqui, dá para ter uma ideia disso, mas enfim, a história acabou acontecendo dessa forma. Mas aqui a gente tem um Studebaker, cara, eu acho o Studebaker um carro muito charmoso, olha que interessante. Cara, eu acho o Studebaker um carrinho, no bom sentido da palavra, muito bacana, muito charmoso mesmo. Falando de coisas enormes, ó, Cadillac, a gente gravou um Cadillac desse recente na garagem. Tem Bel Air ali, tem aqui um Lincoln Continental conversível, vocês lembram desse carro? A gente gravou com cor de vinho, porta suicida, né? Ele é um 4 lugar, ele é um 4 portas, porém as portas abrem ao contrário. É o carro fatídico, né, do presidente Kennedy lá no desfile de Dallas no dia 22 de setembro de 63, né? Mas é um carro muito charmoso, independente desse histórico, é um carro realmente muito legal. Agora eu vou andando exatamente. Ó, tem motocicleta também, tem apenas uma aqui, mas vale ressaltar também. Eu vou andando ali para frente para a gente poder chegar no, digamos, do início do evento, né? Que é justamente esse Renault, que legal, diferente, né, cara? A gente tem umas coisas muito bacanas, carros também da coleção Marx. Tem muita coisa interessante de épocas distintas. E de propostas distintas também. Então a gente tem Rolls Royce, Jaguar, tem Cord ali também, que é um carro sensacional. Olha esse BMW, pensando em carros compactos, né? Muita coisa legal. E aqui a gente tem uma parte com super carros de época também. Tem o Alfa Romeo Montreal, tem aqui o Lamborghini Spada, que é um dos carros muito charmosos também da época. Olha só que maravilha. Lamborghini Diablo, talvez tenhamos uma surpresa com esse Lamborghini aqui na garagem futuramente. E seguindo por aqui, mais coisas legais também. Além do Diablo, a gente tem uma Bugatti EB110. Realmente isso não se vê todo dia, meus amigos. Quadriturbo, cara, sensacional. Esse carro, como a gente sabe, ele mudou de cor, né? Mas é um carro que tem um estilo interessantíssimo de super carro de época. Isso que eu acho uma das coisas mais legais do Bugatti EB110, né? Ele é um carro que você olha para ele tem uma cara de super carro impressionante. E logicamente o meu preferido de todos, cara, que é o Lamborghini Countach, meu preferido dos super carros. Cara, eu acho o Lamborghini Countach, essa é uma das pautas definitivas da garagem. Essa edição de 25 anos em especial é um carro que merece os nossos aplausos, né? Até o interior é simples, ele tem várias características próprias, mas é muito interessante o estilo, cara, desse carro. Realmente, eu passei 2 minutos olhando para ele, porque lá em Araxá nós mostramos um também, mas esse carro ao vivo ele tem um poder muito interessante de sedução, digamos assim. E falando em Lamborghini clássico, dá uma olhada. Carroceria Bertone, um carro baixo, esse estilo da época, esse estilo da década de 60, e o Miura, sem dúvida, que é um daqueles carros que eles são apaixonantes à primeira vista, né? E aqui é muito legal você ver esses carros juntos, né? Dá uma olhada nessa tomada, dá uma olhada. A traseira de todos esses carros é muito legal, sem esquecer o Urraco, logicamente, com essa persiana traseira cheia de charme e estilo, gosto muito também. E por fim, a Ferrari Dino 308 GT4, que foi o primeiro dos V8 entre eixos europeus, e é um carro que eu sempre achei legal, um V8 de 4 lugares, uma Ferrarizinha pequena, e ela ganhou valor com o passar do tempo, porque no início é muito interessante, né? Essa Ferrari Dino, diferente da Dino 246, mas essa aqui, ela foi ganhando importância com o passar dos anos, e isso é uma coisa bem interessante. Afinal, uma importância merecida também com o passar dos anos. Antes de terminar ali, vamos logicamente mostrar novamente
o Countach, cara, para mim, um dos carros mais apaixonantes do evento. E novamente, dá uma olhada aqui dessa dinâmica de todos enfileirados. Sensacional, meus amigos. Por fim, vou entrar aqui. Fernanda, te amo. E sempre é bom ter uma esposa que te apoia. E aqui é um dos temas principais desse evento, que é justamente o de 70 anos do Mercedes-Benz 300 SL. Chegou ao mercado em 1954 e é um carro que também dispensa apresentações. O que é bacana aqui do evento é que a gente tem um encontro de 300 SL, não só as versões asa de gaivota do outro lado, como os conversíveis também, que são carros bem raros de serem vistos. Olha só que maravilha. Isso aqui, na verdade, é uma verdadeira peça de, não só de coleção, mas uma peça de arte. Olha o detalhe interno, o detalhe do volante, com o cálice ali, cara, como eu estava sensacional. falando, E por os último, carros estão sendo avaliados. aqui nós a partir temos das 15 horas. um carro bem raro de ser visto, que é o SLR McLaren. Premiado. Cara, E às 16 é um carro bem horas legal, sem dúvida nenhuma, vai não só pelo acontecer a estilo, cerimônia de pela premiação. abertura das portas, né, Tá para bom? cima, o Lembrando detalhe que, legal aqui como eu tava falando da saída de antes do escape leilão, né? na No lateral. leilão, os carros vão estar em Logicamente, exposição o conjunto mecânico, até que é às algo 13 horas. impressionante. A partir das 13 Mas, cara, horas, particularmente, os carros vão se dirigir para quem gosta de carros e serem clássicos, leiloados a um minha a um vista, a partir das digamos 14 assim, horas. ela cresce Então, mais vamos se programar para aí. os 300 Quem quiser ver SL os carros, tem e para o essa Lamborghini oportunidade Countach do que até para o às 13 SLR, horas. que é um E carro a bem partir legal, das 13 repito, horas, eles sensacional. vão se deslocar. Mas é legal para registrar que o carro está aqui, sem dúvida nenhuma, uma das únicas unidades no Brasil. Vou fechar até essa parte ali com Aproveitando mais asa uma de vez, gaivota utilidade aberta pública. para poder Primeiro fechar parece que já encontraram esse detalhe. um chaveiro perdido. Olha Que só, bom. E aqui a agora, gente tem mais algumas coisas. Tanto o AMG, que a gente falou de um prata dessa versão, como também eu vou fechar aqui. Eu vou fechar aqui com esse 300 SL, que sem dúvida nenhuma é um dos carros mais legais, não só que está comemorando os 70 anos, mas, meus amigos, isso aqui é um verdadeiro charme e um registro de uma época bem própria. Olha o detalhe da entrada aqui, o detalhe do volante, que é escamoteável. Ainda gravaremos com 300 SL para eu poder ilustrar exatamente isso que eu estou comentando aqui. Sensacional, meus amigos, realmente um evento de primeira linha.